Enquanto você localiza, quero expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade, agradecer pelo convite da nossa irmã Liliana. Deus abençoe. Deus abençoe ao Paulo, que foi a ponte, e a todos os obreiros. Deus abençoe o anjo dessa igreja. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para ele chegar. A todos os irmãos que estão na casa, quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, da princesa. E ontem a gente fez 5 anos, irmãos, que ela está me suportando, eu suportando ela. 5 anos já e estão aí na luta, sempre do lado de Cristo, fazendo a vontade de Deus, e as coisas vão fluindo em nome de Jesus. Deus abençoe e eu louvo a Deus pela vida dela, em nome de Jesus. Você que encontrou, irmãos, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, você que encontrou, diga amém. Amém. Quero ser bem breve e objetivo naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Louvar a Deus pela vida do Jean. Esse aqui é meu amigo, veio, que honra, né? Recebeu uma oração dele, também está pregando. Deus abençoe o Jean. O texto vai dizer assim: e chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram o cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos seus olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr sobre ele as mãos, sobre os seus olhos, e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Que você tem mais um versículo. Versículo 26 vai dizer assim: e mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, e nem o digas a ninguém na aldeia. Amém? Você que pode se sentar. Vamos voltar esse texto. Estamos diante de um texto, irmãos, conhecido talvez de algumas pessoas. Talvez você já ouviu falar acerca desse personagem. Esse texto vai dizer sobre um momento marcante, e por isso que a Bíblia Sagrada relata acerca desse homem que era cego, desse momento que Jesus esteve com ele, desse encontro. O texto vai dizer que Jesus ele vai ser meio que pressionado, jogado contra a parede pelos fariseus, pois alguns versículos antes os fariseus pediam para Jesus fazer algum sinal para provar que ele era o Messias, para mostrar que ele tinha o poder. Só que no texto que acabamos de ler, Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus. Jesus está pregando, falando, e eles vão aparecer com um homem que era cego, e esse homem vai ser um meio aonde os fariseus queriam, fazer com que Jesus operasse algum milagre.
Mas para que a gente venha entender sobre esse texto, eu preciso falar algumas coisas. Betsaida ficava aproximadamente 213 quilômetros de Jerusalém. Betsaida em hebraico quer dizer casa da pesca. Isso porque aquela aldeia ou aquela região, as pessoas que moravam nela, uma grande parte da sociedade, das pessoas, fazia uso da pesca para se manter, para sobreviver, para fazer uma parte de venda. Então por isso é dado esse nome àquela região, àquela aldeia. A palavra de Deus vai nos mostrar, e eu quero citar aqui com os irmãos, 3 cegos que no Novo Testamento a gente conhece. O primeiro cego é o cego de Betsaida, onde o texto vai dizer que Jesus cuspiu nos seus olhos. O segundo cego que a Bíblia Sagrada relata é o cego de nascença, que Jesus cospe no chão, faz o lodo, passa nos seus olhos e faz com que ele vá se lavar. Outro cego que a palavra de Deus nos mostra, nos relata, e esse é um dos mais pregados, é Bartimeu, o cego de Jericó, que estava à beira do caminho e que por um momento ele ouviu, e só de ouvir ele entendeu que quem estava passando por ali tinha o poder de fazer um milagre acontecer na sua vida. Então esses 3 cegos são os mais pregados ou citados no Novo Testamento, mencionados por pregadores. Mas não podemos confundir o cego de nascença com esse cego de Betsaida, pois são pessoas diferentes, em ambientes diferentes. O cego de Betsaida, algumas pessoas, é até uma interrogação na nossa mente, e quando eu li esse texto, quando eu ouvi falar desse texto, eu pensava que era o mesmo cego, aonde Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos olhos. Só que a gente, buscando conhecimento, chegamos ao fato que esse cego, literalmente, Jesus cuspiu nos seus olhos. O texto vai dizer que Jesus cuspiu nos olhos do cego. E essa forma, ou esse jeito de cuspir, era uma maneira dos judeus, pois quando os judeus passavam perto de alguém que eles tinham como amaldiçoados por Deus, eles cuspiam ou no chão, cuspiam em algum ambiente, ou cuspiam até mesmo na pessoa, para mostrar ou lembrar a pessoa que a pessoa era amaldiçoada por Deus. Ela não está dizendo para a pessoa: você nasceu desse jeito, você tem uma enfermidade. Ela está olhando para a pessoa, Jean, e está dizendo: você está amaldiçoada por Deus. Você está do jeito que você está porque você foi amaldiçoada, não pelos homens, mas por Deus. O texto vai dizer que Jesus não vai cuspir os seus olhos dentro da aldeia, dentro de Betsaida. Jesus arranca ele para fora da aldeia. Jesus agora pega ele pela mão, leva ele para fora, para outro ambiente. E o texto sagrado diz que Jesus cuspiu nos seus olhos. O primeiro passo, ou a primeira lição que eu aprendo com esse texto, é que vai ter momentos que nós vamos precisar sair de alguns ambientes para Jesus operar milagres na nossa vida. Como assim, pregador? Vai ter momentos que Jesus vai tirar você da
vai ver que Jesus, ou melhor, se os discípulos, no momento em que Jesus foi crucificado, se eles tivessem voltado aos costumes, aquilo que eles faziam antes, aquilo que eles praticavam jejuando, se os discípulos, no momento em que Jesus é crucificado, que ele dá o seu último suspiro na cruz, se os discípulos tivessem voltado para trás, abandonado o Evangelho, abandonado tudo aquilo que Cristo tinha ensinado, não existiria a igreja, não existiria um povo hoje, numa quinta-feira, aqui no Céu para adorar o nome do Senhor. Não existiria um povo pregando a verdade, dizendo que Jesus é o mesmo ainda, que é o mesmo que curou, que cura, que vai continuar curando, que é o mesmo que salva, que é o mesmo que liberta, que é o mesmo que abre a porta, mas também fecha, e que é o mesmo que diz: se não tiver mudança, não entra para o reino dos céus. Então, se não houvesse pessoas que tivessem deixado alguns ambientes, algumas práticas, alguns costumes, a gente não estaria aqui. Então, por favor, por gentileza, me ajude a pregar nessa noite. Olhe para esse irmão do seu lado, olhe para essa irmã, por favor, pega as bolotas nos seus olhos e diga para ela, diga para ele: se alguém não tivesse abandonado o crack, não tivesse abandonado as drogas, não tivesse abandonado a prostituição, se alguém não tivesse abandonado algumas amizades, se alguém não tivesse abandonado alguns ambientes, alguém não pregaria para você. E se alguém não pregasse para você, você estaria no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas práticas. Só que levanta a mão que não vai, porque alguém foi salvo pela cruz, alguém foi salvo pelo sangue que foi derramado, alguém foi purificado, alguém foi encontrado por Jesus. E sabe o que aconteceu? Lavou as práticas antigas, lavou os costumes, lavou os ambientes. E sabe o que aconteceu? Foi lavado, purificado, santificado, lavou. E um dia você ouviu alguém pregando, e é por isso que você essa noite está nessa casa. Não, adorar o Todo-Poderoso em forma de agradecimento, porque se alguém não tivesse ouvido a voz de Jesus, você não estaria aqui. Então aqui está a importância de sair de alguns ambientes, de largar algumas práticas. Jesus tirou aquele cego do meio dos fariseus. E sabe por quê? Fariseus eram estudados, conheciam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, conhecia, sabia da lei, porém não aplicava da forma correta. Os fariseus naquela época eram incrédulos, era pior que Tomé, até mesmo não acreditava. Então Jesus está fazendo, sabe o que com o cego? Tirando ele da incredulidade. Glória a Deus. Já ouviu falar que você é aquilo que você é aquilo, ou representa as 5 pessoas que estão do seu lado? Você atrai, possui, você absorve de 5 pessoas que você convive alguma coisa. Então, se você está num ambiente que só pessoas vão falar mal de outras, se você vive num ambiente que pessoas não acreditam que Jesus pode transformar, libertar, curar, fazer milagre, você vai
a não acreditar. Porque algumas pessoas dizem, amizades não influenciam. Porque a palavra de Deus diz que uma vez, 4 amigos, carregando o paralítico, levou ele para Cristo, levou ele para Jesus, para apresentar a ele, para Jesus, para ele ser curado. Imagina se os 4 amigos, ou se pelo menos um, não quisesse levar aquele homem para Jesus, os outros não teriam força suficiente para chegar até lá, para subir até o telhado, para abrir o telhado e fazer ele descer para ter um encontro com Jesus. Então levanta a mão direita, por favor, do tamanho da sua vitória, o mais alto que você pode. Porque nessa noite eu quero dizer para você, com quem que você está andando, está impulsionando você para o altar, está impulsionando você para a casa de Deus, não está te puxando para baixo. O que eu quero liberar para a sua vida nessa noite é que alguns ambientes não comportam mais, não aguenta mais, ou não vai aguentar aquilo que Deus vai começar a fazer, realizar sobre a sua vida. Se você planta uma árvore, uma planta dentro de um vaso, a raiz, ou essa planta, ela vai crescer na proporção do vaso, do ambiente que ela está plantada. Mas se você tira ela depois de um tempo do vaso e planta na terra, a tendência dela é crescer mais ainda, é expandir, é espalhar. Isso é o reino de Deus. Se você viver dentro de um vaso plantado, a sua raiz cresce limitada, você cresce limitado. Mas quando você é plantado, é colocado na terra fértil, como é essa terra fértil? É Cristo de Nazaré, é o Todo-Poderoso, é aquele que nos salvou. Quando somos plantados nele, a gente cresce, a gente dá fruto e a gente vai evoluindo. Não tem limite para crescer. Então, ambientes dizem muito do que a gente vai se tornar. Ambientes que a gente convive dizem muito do que a gente vai ser. Já ouviu aquele ditado? E eu tenho certeza que aqui tem. Aquelas mães que olham para o filho e diz, o filho olha e diz, ah, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Deus é a mesma coisa. Ele está olhando para você e está dizendo, todo mundo está indo para o abismo. Você não é todo mundo. Todo mundo está perdendo a sua salvação. Você não é todo mundo. Eu vou correr para encerrar. A segunda lição que a gente vê nesse texto é que esse homem, quando Jesus cuspiu nos seus olhos, pôs a mão e Jesus pergunta para ele, está vendo algo? Aquele homem vai dizer que está vendo os homens como árvores. Então, se esse homem está vendo os homens como árvores, é porque Jean, a visão dele não estava voltada para Cristo. É por isso que o milagre não aconteceu. É por isso que o milagre não aconteceu na primeira vez que Jesus põe as mãos sobre ele. Porque a visão dele estava voltada ainda para os homens, estava voltada ainda para a terra. Me prova isso, pregador? Te provo. Porque o texto vai dizer que Jesus vai pôr as mãos sobre ele, vai colocar as mãos sobre os olhos dele, vai levantar a cabeça dele para que ele primeiramente olhe para o céu. Depois Jesus vai perguntar, e agora? O que você vê? Aí o texto diz que ele olhando para os homens, ele então estava com a sua visão primeiro no céu, ele abaixa a visão, ele olha para os homens e ele diz, agora eu vejo os homens como eles são, ou claramente
O texto diz que José sonhou o sonho. Ele conta. Seus irmãos agora pegam raiva dele. Ele conta o outro sonho. O seu pai agora não acredita. Porque no sonho ele representa que até o pai e a mãe vai se prostrar. Se José tivesse olhado para a sua família, para os seus irmãos que o rejeitaram, o lançaram na cova, o venderam, fizeram com que ele caísse dentro de uma casa sendo escravo, se ele olhasse para a mulher de Potifar, ou para aquilo que aconteceu dentro da casa de Potifar, que fez ele parar dentro de uma cadeia, ele teria desistido do sonho que não era dele, mas que era de Deus. Só que quando a gente está vivendo o sonho que Deus nos deu, a nossa visão não está no homem, a nossa visão não está no ser humano, a nossa visão está em Deus. O homem pode nos tacar dentro da cova, o homem pode tacar pedra, o homem pode caluniar, o homem pode inventar mentiras, o homem pode armar armadilhas para que a gente venha cair e não viver as promessas de Deus. Só que eu quero liberar para alguém que recebe isso, porque Deus nessa noite usa minha boca para dizer: você não vai viver aquilo que o homem está querendo que você viva. Sabe por quê? Porque a sua visão não está no homem, a sua visão está em mim. Terceira lição. Quando a gente voltamos os nossos olhos para o céu, isso significa olhar para o querer de Deus. Isso nos faz viver o milagre. Quando voltamos os nossos olhos para Deus, para a vontade de Deus, vivemos o milagre. O texto em Mateus vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus não está dizendo que Ele vai te entregar riqueza, mas Ele está dizendo: enquanto você me busca, eu supro todas as suas necessidades. Então, se é cura, Ele supre. Se é milagre, Ele supre. Se é porta aberta, Ele supre. Então Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Uma prova de que quando a gente olha para o céu, a gente vê coisas extraordinárias. A gente vê aquilo que poucas pessoas irão ver. O texto vai dizer em Atos que um homem chamado Estevão, ele agora vai ser pego, está sendo apedrejado. Estão matando Estevão com pedras. E sabe o que acontece, Jean? Esse homem vai olhar para o céu. E o texto diz que quando ele olha para o céu, ele começa a gritar dizendo: eu vejo o céu aberto e vejo a glória de Deus. Ele está dizendo: estão tacando pedra em mim, estão me caluniando, estão me matando aos poucos por aquilo que não tem nenhum pecado, não faz mal para ninguém, mas mesmo assim os meus olhos continuam no alvo certo. E qual é o alvo? É o céu.
vai descer a pomba pousa sobre Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que uma voz fala dos altos céus, dizendo: este é o meu. Aleluia! Ele está dizendo: esse é o verdadeiro. Glória a Deus! Aleluia! O céu está revelando a grandeza de Cristo. Glória a Deus! Se Paulo e Silas presos tivessem olhado para as grades, tivessem olhado para as prisões, tivessem olhado para os machucados, para o sangue que estava escorrendo, para a dor que estava sentindo, se eles não cantassem à meia-noite, as cadeias não seriam movidas pelo terremoto e as prisões não seriam abertas. Mas a visão deles não estava no machucado, a visão deles não estava na cadeia, a visão deles estava em adorar o Todo-Poderoso. Glória a Deus! Aleluia! Quando Pedro foi preso, quando Pedro foi preso, se a igreja não tivesse entendido que a visão é voltada para o céu, Glória! e que só pode acontecer o impossível quando o dono do milagre, o Todo-Poderoso, aparece, a igreja não teria orado sem cessar por Pedro na prisão. E se a igreja não ora por Pedro na prisão, as cadeias não seriam abertas pelos anjos. O anjo não teria descido lá, o anjo não teria tirado Pedro da prisão. Mas enquanto a igreja ora, dizendo: Jesus, sou o Senhor pode, Deus, sou o Senhor pode, tira Pedro, livra Pedro, abre as prisões, ele não teria vivido o milagre. Só por essa noite, enquanto você se coloca de pé, adorando a esse Deus, voltando a visão para o céu, você vai ver a glória de Deus aberta. Você vai ver o céu aberto, você vai ver a glória de Deus. Eu convido pelo menos 12 pentecostais. Abre a boca nessa noite, abre a boca e dá glória a Deus, abre a boca e dá aleluia, abre a boca e dizer: pode caluniar, mas Satanás, sai da frente, sai da frente. Para de adorar, para de adorar, abre a porta, meu irmão. O Deus, a glória
tirar de alguns ambientes. Tome a atitude hoje. Esse é o primeiro passo hoje para vocês. O segundo passo: se a sua visão continuar nos homens, nada vai mudar. Você não vai evoluir. Você não vai avançar. Você não vai se aproximar de Deus. A terceira e a mais importante: se a sua visão continuar nele. Independente da situação, se a sua visão não perder o foco, se você não perder o foco, se você não mudar a trajetória da sua visão, do seu olhar, e o seu olhar estiver preso na cruz, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai estar com você. E não só isso, enquanto você estiver olhando para o alto, o texto de Salmos vai dizer sobre olhar para os montes: de onde me virá o socorro? Quando olhamos para o alto, porque o salmista está olhando para a montanha e ele está dizendo: é o ponto mais alto que eu posso enxergar. Ele está dizendo: depois desse ponto mais alto, só se o Senhor abrir o céu para mim. Então nessa noite eu quero dizer para você: o céu vai se abrir. E não só isso, Deus vai revelar coisas grandes para você. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem história nova para a sua casa. Feche teus olhos, eu quero orar e assim eu já quero entregar a oportunidade. Feche teus olhos. Deus, diante dessa palavra, diante dessa presença que está nesse ambiente, eu quero profetizar sobre a vida de cada um que aqui está. Que essas pessoas, meu Deus, venham começar a sair de alguns ambientes, venham começar a viver coisas novas. Que o Senhor, meu Deus, venha tirar a visão dela do ser humano, na terra, e venha levar a visão dela para o céu, para a cruz, para o reino. E com isso, meu Deus, revela a promessa, revela o cumprimento dela, revela os milagres, revela a sua glória. E não só revela, Deus, mas manifesta sobre a vida dessa pessoa a tua presença, o teu poder e a tua glória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.